de dólares, né? É quase 4 vezes o market cap da Bolsa inteira brasileira, 400 ações no Brasil. A Bolsa brasileira tem um market cap mais ou menos 4,6, 4,7 tri. Então, uma única companhia. Então, eu acho que isso mostra o quão importante é você olhar, né? E acho que a gente está seguindo esse caminho aqui no Brasil, né? Como o Li bem comentou, lá atrás, por razões históricas, né? A gente tinha aqui essa sensação de que offshore realmente era coisa de doleiro, era coisa de quem fazia coisa errada, né? Eu acho que existia uma série de restrições regulatórias que contribuíram para que, ao longo do tempo, você criasse esse sentimento, essa percepção. Esse era um mercado que era muito circunscrito ao público de ultra high net worth. E aí, parabéns ao Li, porque ele contribuiu muito para desbravar esse negócio e forçar as mudanças regulatórias necessárias que viabilizassem isso. Acho que o regulador tem um mérito gigante, a CVM acompanhou e entendeu que era importante flexibilizar, né? Então, aliás, o CVM, o Banco Central, tem feito um trabalho fantástico nesse sentido de remover as amarras da legislação que impedem o desenvolvimento do nosso mercado. Acho que ainda tem coisa para ser feita, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente compara com o que a gente tinha aí há 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma, facilitou muito, né, a disseminação da informação, da educação financeira relacionada aos investimentos internacionais. Sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade que se abriu para todos nós. Acho que a gente tem que seguir nesse caminho, né? A decisão do banco de investir na plataforma dos Estados Unidos e viabilizar que o cliente aqui, de uma forma muito simples, consiga ter seus investimentos lá, também é mais uma forma de ver isso, né? Todos os outros players têm feito algo parecido, concordo com o Li, quem não fizer vai ficar de fora, é inegável. E aí é legal ver que nós aqui com o Brasil, com brasileiros, a gente vê que a gente tem um comportamento diferente dos outros países da América Latina, né? Se você chegar no Chile, no Peru, na Colômbia, lugares onde a gente já tem presença e fizemos aquisições lá, se você pergunta para o sujeito quanto que custa o apartamento dele, ele te responde em dólar. Então, essa América espanhola, ela, por razões históricas também, certa fragmentação excessiva, falta de escala, falta de dinâmica própria dos mercados locais, fez com que todo mundo tivesse poupança em dólar. Você vai no Chile, mais de 50% da riqueza das famílias chilenas já é investido offshore. E isso é assim já há bastante tempo. Aqui no Brasil é muito pouco o que tem lá fora, então tem uma oportunidade gigantesca para nós, né? E é bacana ver que a gente está evoluindo sem perder, obviamente, essa dinâmica que nos diferencia dos nossos irmãos latinos aqui, que é quando você pergunta para um brasileiro quanto custa o apartamento, ele te responde em real, ele não pensa em dólar, né? Então, acho que isso é fruto também da escala que a gente tem, do mercado que a gente tem, a dinâmica do mercado, das oportunidades que existem aqui no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, a gente não pode fechar os olhos para as oportunidades, né? A gente está vendo, em função desses últimos movimentos aí de taxa de juros nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos e tal, que agora já começaram a reduzir novamente, você teve a liquidez da Bolsa brasileira meio sendo dragada para esses mercados internacionais. Portanto, não faz nenhum sentido o investidor brasileiro deixar de aproveitar essas oportunidades, né? É lógico. Não, é bom ponto. Essa comparação, quando você fala com o resto da América Latina, é diferente. Tamanho de mercado. O mercado brasileiro é muito maior, é muito mais desenvolvido. Como é que a gente... Na América Latina, por falta de alternativa, eles foram obrigados a investir fora, né? E isso fez com que os mercados locais, os mercados de capitais locais, não se desenvolvessem. Aqui no Brasil, os mercados são mais desenvolvidos, a gente pensa em real e tal, que é legal, é bacana, olhando para o longo prazo, mas estava na hora da gente começar a investir no exterior, sem dúvida nenhuma. A buscar. Legal. César, como é que você vê o futuro? Você está otimista? O que você está vendo nesse mercado? Bastante otimista em relação ao futuro.
só olhando para o passado rapidamente para a gente traçar uma curva histórica aqui. O mercado de private bank é o precursor da indústria de investimentos offshore, tem 200 anos de história. Começou e até pouco tempo atrás, boa parte dos players, em especial europeus, suíços, vendiam sigilo, secrecy, proteção tributária. Olhando para frente, isso se torna menos relevante e o investidor investe fora do seu país buscando diversificação, retorno, acesso a setores, mercados, companhias, teses de investimento que não estão disponíveis no seu país, uma diversificação de moeda. Mercado de capitais brasileiro, muito pequeno, uma fração do mercado de capitais global. Ainda assim, o Brasil é um dos países de maior home bias do mundo, que é a propensão do seu cidadão investir no seu próprio país. E aqui a gente vive até uma ironia nesse processo de educação do investidor, que é, mesmo quando boa parte desses investidores decide diversificar internacionalmente o seu patrimônio e chega, por exemplo, nos Estados Unidos e remete dólares, ele quer olhar bonds de emissores brasileiros para a sua carteira. Esse é um belo desafio para o assessor, para o investidor, para o banker, que está ajudando o seu cliente a montar o seu asset allocation, o seu portfólio. Então, quando você sai do seu país, quer dizer, qual é o sentido de você buscar um bond de um grande banco, um minerador, uma empresa de óleo e gás, uma empresa do setor de alimentação? Eu acho que no fim do dia você está deixando bastante dinheiro na mesa, a oportunidade de acessar grandes companhias, grandes teses, ativos ilíquidos que não estão disponíveis no Brasil. O país que tem um home bias semelhante ao brasileiro, ironicamente, é os Estados Unidos. Eu tenho 25 anos na indústria de private banking e, nesse período, eu cobri famílias brasileiras, latinas e americanas. Portanto, eu consegui identificar nuances e diferenças assim da cabeça do investidor. O investidor americano também tem um home bias muito forte. A diferença é que, quando você compra a ação de uma companhia do S&P 500, você, a maior parte das vezes, está comprando uma companhia global em que boa parte do seu fluxo de caixa é feito fora dos Estados Unidos, e você já está na moeda de referência da maioria dos investidores internacionais. Para mim, a diversificação global para o investidor brasileiro deve ser a maior oportunidade para as companhias que estão montando, fortalecendo as suas operações e para os profissionais da indústria. O Brasil é o único país do mundo que mede resultado de investimento como percentual da sua taxa básica de juros. A gente não encontra essa dinâmica fora do Brasil. Fora do Brasil é retorno absoluto. Claro que você faz a tua conta de inflação do teu país ou da moeda em que você está para conquistar o seu retorno relativo. Quando você sai do Brasil, você tem uma oferta infinita de ativos ilíquidos, que tradicionalmente, se bem alocados, têm um edge, uma simetria de retorno com ativos líquidos, portanto, te dando chance de ter um belo retorno, uma bela geração de alfa num portfólio construído para o longo prazo. Fora do país, você tem a chance de montar portfólios que são semelhantes a endowments, que é onde os grandes family offices estão indo. E para os que não estão familiarizados, os endowments são os portfólios das grandes fundações, das grandes universidades americanas, globais, que são feitos para durar a vida toda. As universidades americanas, em média, consomem entre 30% e 50% do seu orçamento com recursos vindo dos seus endowments. Então, esses são portfólios que são feitos para durar a vida toda. Quando você olha o mundo de family offices individuais, single family offices, e a gente tem em torno de 4.000 hoje ao redor do mundo, mais e mais a gente vê famílias se comportando como endowments, construindo portfólios globais para durar a vida toda. E esses portfólios têm uma série de coisas em comum. Dentre elas, o percentual em ativos e líquidos, private equity, private credit, venture capital e outras coisas dessa natureza. Então, quando você vai para fora, você tem acesso a uma riqueza de ativos para melhorar a sua alocação muito grande. E, para mim, essa é uma tendência imparável. O Brasil está atrás da curva, mas a história mostra que o Brasil consegue caminhar rapidamente
quando cria um framework regulatório adequado, quando tem a educação do investidor adequada. Legal, acho que é exatamente isso. Catching up e catching up fast, né? A gente vai chegar rápido nesse mercado. Legal. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, a gente estava falando de futuro, para passado, presente e futuro, falar um pouco sobre desafios, né? E o que são roadblocks que a gente está olhando para o mercado. Ou seja, o Carlos André comentou no começo que a 175 está entrando em pauta agora, ela vai permitir que você tenha produtos aqui para varejo, para qualquer investidor investindo 100%. As plataformas, vocês três aqui, o BTG, a XP, a Avenue, crescendo super forte nos últimos anos, estimulando esse mercado, o mercado na bolsa, de ativos internacionais listados, de BDRs listados aqui também crescendo. Mas qual que você acha os principais desafios e roadblocks ainda que a gente precisa desmontar para que o investidor isso passe a ser? Vou começar com você, Flora, para você liderar um pouco isso. O que você acha que a gente precisa fazer aqui nesse mercado para crescer ainda mais? Olha, acho que assim, a gente tem um desafio aqui no Brasil, de fato, que é a educação financeira, né? Recentemente a mídia tem falado bastante aí do volume de investimentos nas bets, né? Inclusive os volumes que vieram do Bolsa Família, né? Pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família investindo, sei lá, 3 bilhões de reais nas bets. Isso é uma forma de ver como a gente carece de educação financeira. Por definição, né? Quando você vai para o offshore, é ainda mais árido do ponto de vista do investidor, né? Mesmo aquele que já é um pouco mais acostumado a investir, já tem um pouco mais de educação financeira, foi o que o César mencionou, né? Mesmo nas famílias, né, do que a gente chama de ultra high net worth, né, wealth managers, multifamily office, single family office, o cara já investe lá fora há muito tempo, mas quando você pega o portfólio dele, e ele não é um cara que, né, que não tem educação financeira, tem, mas você percebe uma concentração razoável em bonds de empresas brasileiras, né? O que não parece fazer muito sentido. O cara fez uma ginástica, mudou o dinheiro lá para fora, vai lá e compra bond de uma companhia brasileira, né? Então, isso eu acho que é uma forma da gente ver o tamanho do desafio. Se mesmo quando o cliente ultra high net worth, quando investe no exterior, ele tem esse tipo de comportamento, sem dúvida nenhuma, leva algum tempo para que a gente consiga fazer com que as informações do mercado internacional elas sejam disseminadas dentro da nossa sociedade aqui e sejam adequadamente compreendidas, né? Então, eu acho que a gente tem a nosso favor, né, uma série de ferramentas, né, relacionadas a mídias sociais, e aí, nesse sentido, acho que aqui no Brasil as pessoas têm esse natural gosto pelo YouTube, né, por aquilo que é visual, né, Instagram e tal. E, portanto, a gente tem a nosso favor o uso dessas tecnologias, né? Então, hoje o canal do YouTube nosso tem 700, 800 mil seguidores, o canal do Instagram tem mais uns 700, 800. Então, eu acho que é isso, é desenvolver conteúdo de qualidade relacionado a esses temas, tentar contribuir para que a gente consiga. A Ambima tem feito um esforço, né? Esse evento aqui é um pouco disso, né? Tem uma série de iniciativas desse tipo, que eu acho que a gente tem que continuar investindo e fazendo com que essa informação ela se dissemine, porque, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho, entendeu? Educação, legal, e disseminação de informação. Li, do teu ponto de vista aí, olhando, o que você acha que são os roadblocks? O que está travando isso aqui? O que a gente pode fazer para melhorar esse mercado aqui no Brasil? Eu concordo com o Flora. Eu acho que a parte da educação é fundamental, mudar a percepção do internacional, talvez ainda um pouquinho lá no acesso a risco, para assim buscar alternativas de proteção, faz parte da jornada, mas a gente tem alguns roadblockers técnicos aqui, que acho que também são importantes de superar. O Flora comentou bem, né? O brasileiro pensa em real, né? Mas o regulatório brasileiro também pensa em real, né? Olha que interessante. A gente tem algumas visões de risco sobre o offshore que ainda afastam a possibilidade de uma oferta para clientes muito conservadores, né? Então, são clientes conservadores
no Brasil, né, tem uma dificuldade de receber ofertas para investimento offshore, mesmo quando o investimento offshore é específico em US Treasuries. Isso por conta do componente do dólar, né, que gera volatilidade em reais nas carteiras. Para as nossas contas aqui, e acho que não são pesquisas estruturadas, entre 40% e 45% das carteiras brasileiras são marcadas como conservadoras, né? Carteiras conservadoras que ainda se afastam da possibilidade de receber aí uma oferta de offshore, né? E o que, de novo, também afasta bastante o educacional. Então, a gente tem roadblockers de conhecimento da indústria, né, de conhecimento do público geral sobre por que a diversificação internacional, como fazer, né, como dar este passo, né, rumo a esse mercado que ainda é tão desconhecido, mas o acelerador dessa descoberta, para mim, ainda passa por roadblockers técnicos, né, que são induzidos ainda no ambiente regulatório. Então, acho que a indústria tem um papel fundamental aqui, né, na pavimentação dos caminhos para que a gente possa fazer uma jornada rumo ao exterior para o Brasil. A gente viu alguns exemplos internacionais onde a diversificação, né, significou também uma perda de estatísticas, onde a expansão para offshore significou uma perda de estatísticas, uma desconexão das plataformas locais com o patrimônio dos clientes. E eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma oportunidade de fazer essa jornada offshore ser dominada ou construída por plataformas brasileiras, pelo ambiente brasileiro, a favor de gestores brasileiros, né, de infraestruturas brasileiras, da assessoria brasileira. Então, desde que a gente consiga fazer avanços regulatórios que flexibilizem, e eu acho que eu vejo isso acontecendo de uma forma incrivelmente potente nos últimos meses, mas que flexibilizem cada vez mais, né, o trabalho dos profissionais de mercado financeiro agora no ambiente internacional. Então, acho que a gente tem uma série de avanços na questão de entender o que é um risco, né? Se o risco é em real, se o risco é em dólar, convênios a gente pode fazer com entidades reguladoras e autorreguladoras aqui no mercado internacional, especificamente nos Estados Unidos. A gente tem exemplos que aconteceram na Europa, na Ásia, onde a conexão entre mercados acontece de forma mais potente, de forma mais transparente. Então, para mim, eu acho que Tocoflora, né, o educacional, a descoberta, e o educacional básico, né, acho que não sou nem a parte técnica, mas o educacional, a diversificação internacional diminui o meu risco, não aumenta o meu risco, né, protege mais meu patrimônio, é importante, mas aqui como profissionais da indústria, a gente ainda precisa desbravar esses roadblockers técnicos que destravam nossa capacidade de promover ofertas, de promover assessoria financeira aí no Brasil, mesmo quando o assunto é offshore. Legal, concordo totalmente. Criar esse ecossistema aqui no Brasil que possa favorecer o investimento global. O Flora falou de parte educacional, concordo totalmente. O Lee falou de técnico. César, na tua visão, o que são os roadblocks? O que a gente precisa melhorar ainda aqui? Eu gostaria, Juliano, de trazer luz para 2 outros roadblocks em adição: regulatório e a educação do investidor. O primeiro deles é a formação do profissional da indústria aqui no Brasil. O profissional da indústria no Brasil ainda tem pouca formação internacional. Eu acho que o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, das plataformas de investimento, bancos, assessorias, multifamily office, foi bárbaro. Eu acho que a gente fez um grande trabalho na educação do investidor para ativos brasileiros, democratizando acesso, democratizando informação e o poder de escolha do investidor. O profissional precisa se formar adequadamente para se tornar um gestor patrimonial global. Ainda existem poucas opções de educação financeira, de formação, de certificação disponíveis no Brasil. No exterior existem uma série. Você pode fazer um MBA, você pode fazer um CFA. Claro, o CFP está mais do que consolidado aqui no Brasil, mas eu acho que parte do desafio começa no banqueiro, no assessor, no investidor que está presente aqui no Brasil, porque ele tem uma responsabilidade e uma oportunidade de educar o investidor, de apontar os caminhos, pegar o investidor pela mão e acompanhar nessa jornada. O segundo obstáculo, na minha opinião, é a forma como uma série de competidores está constituída. Eu acho que tem espaço para todo mundo nessa jornada e é para lá que o país está indo.
Mas eu também acredito que uma boa parte dos investidores gosta do modelo de um gestor patrimonial, de uma pessoa de confiança, cercada de todo um aparato para Brasil, para exterior. Na nossa companhia, na XP, a gente está se preparando para um modelo de atendimento integrado, em que o onshore e o offshore são braço direito, braço esquerdo de um mesmo corpo, numa integração eficiente que dá acesso a um portfólio local, global, para o nosso investidor. Eu acho que boa parte dos investidores com quem eu conversei ao longo da minha carreira querem ter um aconselhamento sem viés. O que eu percebo muito hoje é que existe um viés no aconselhamento, né? Quem tem uma plataforma local quer defender seus ativos e, naturalmente, não vai favorecer uma alocação internacional. Quem só opera fora do Brasil também tem o seu viés no aconselhamento do seu cliente. Olhando para frente, eu acho que esse vai ser o grande desafio. Criar um modelo integrado, de fácil intercomunicação, com um aconselhamento para o cliente final, sem viés, com isenção e com plataformas cada vez mais completas. Legal. Não, acho que você fechou bem aí, isso ficou bacana. Ou seja, o Flora falou sobre a parte educacional, da gente divulgar, que eu acho que é um pouco do objetivo desse evento aqui, todo mundo está falando sobre esse assunto. O Lee falou sobre a parte da educação do investidor, ou seja, o investidor aí não está educado, não sabe, e eu acho que você fechou com chave de ouro realmente falando sobre o profissional. Acho que nós, profissionais de investimento, a pessoa que não sabe falar, ou seja, o brasileiro principalmente, ele acaba falando muito sobre a performance ativa relativa ao CDI, eu dou tanto... Não existe lugar nenhum do mundo, você mesmo colocou isso, e acho que a gente precisa melhorar. O profissional do futuro precisa estar apto a poder falar como um todo da carteira do cliente, independente de vieses locais ou internacionais, né? Acho que um comentário que eu faria também, né, que foi parte da minha primeira fala, acho que a gente já evoluiu muito do ponto de vista regulatório, mas ainda tem coisa para evoluir. Acho que parte desse ponto que o César mencionou, sem dúvida nenhuma, é um pouco de falta de conhecimento, sem dúvida, mas facilitar o acesso do portfólio do cliente que está lá fora para o banqueiro que está aqui também é parte importante dessa jornada e um desafio. Hoje, esse fluxo ele não é tão fluido, né? Você tem algum atrito nisso, não sei se o César e o Lee concordam, mas eu acho que isso contribui para esse distanciamento, né, do banqueiro, dos assessores aqui no Brasil, porque tem aquela história do ativo lá fora que não está registrado na CVM, enfim. Então, acho que tem coisa para evoluir. Concordo. Excelente ponto, Flora. Se eu puder, Juliano. Lógico. Eu acho que a grande questão hoje é o que exatamente você pode fazer em relação a ativos internacionais sentado no Brasil. O que o regulador te permite fazer? Como você faz? Quais são as licenças necessárias? Quais os modelos operacionais aceitos? E quais os riscos regulatórios que você está tomando ao fazer isso? Com a maturidade do nosso arcabouço regulatório, eu acredito que a gente vai endereçar esses pontos, mas não estamos lá ainda, né? Aí, sem dúvida, a Ambima tem uma contribuição grande a ser dada aqui, porque não adianta você... Acho que está ficando cada vez mais claro que não adianta você simplesmente proibir, né? Não adianta o regulador achar que ele isso aqui não pode, né? Eu me lembro que algum tempo atrás, né, tinha uma discussão muito grande, principalmente durante a pandemia, ali, sobre o RLP, né? Aquela história do cliente que ele adere ao RLP, paga 0 de corretagem, e aí ele pode operar. E aí a mídia especializada falando dos clientes que estavam perdendo dinheiro com RLP, quantos clientes perdiam e tal, não sei o quê. Então tá bom. Aí eles começaram a ir para as plataformas de Forex, né, que não são reguladas. Aí Toro tem um monte de cliente aqui no Brasil. O cliente faz cash-in, cash-out com cartão de crédito, também não é regulado. Tem as bets agora, né? Tem as plataformas de cripto. Então, assim, não adianta você querer impedir o movimento, né? Então, acho que nesse sentido a Ambima tem uma contribuição importante, que é ajudar na formulação e na remoção de algumas amarras para que a gente não exporte mercado, porque o cliente ele vai fazer. Concordo. Né? Não interessa.
Eu preferia quando o cliente estava perdendo dinheiro no RLP, eventualmente, porque pelo menos estava aprendendo. Agora ele está fazendo uma aposta, está achando que está investindo. Né? Eu, se entrar num home broker hoje, provavelmente eu vou perder dinheiro, porque eu nem sei mexer direito. Provavelmente vou clicar alguma coisa errada, vou achar que estou comprando, estou vendendo, vou comprar um ativo, na verdade é opção e tal, vou fazer besteira. Mas, sem dúvida nenhuma, depois de algum tempo eu vou aprender esse negócio. Né? Então, eu acho que é um aprendizado que, sem dúvida nenhuma, vai trazer ganhos no futuro. Sem dúvida nenhuma, o que não dá é para você simplesmente fechar os olhos e achar que vai proibir e vai resolver o problema. Não, concordo totalmente. Vai fazer a contribuição aqui? Fala, por favor, Li. Atrás. Eu escutei essa colocação do Flora sobre exportar o mercado, e acho que tem um ponto relevante aqui. Né? Se você não pavimenta os caminhos de forma correta, a expansão internacional que vai acontecer de qualquer maneira, ela pode acontecer de formas não desejadas, onde a gente, de novo, perde o mercado para o exterior e com ele vai estatísticas, a proteção do investidor, supervisão e vários outros pré-requisitos para a formação de um mercado, de uma categoria robusta e saudável. Acho que os desafios aqui estão em entender o que é de fato o offshore. Né? A gente às vezes acha que o offshore é só os Estados Unidos, mas de fato tem um mundão inteiro aí com reguladores mais robustos ou menos robustos. Tem ambientes de negócio mais pavimentados, mais observados, mais supervisionados e outros muito poucos. Então é importante, é fundamental que a gente aproveite o momento agora, né, que a discussão está quente, para avançar rapidamente no caminho que a indústria quer seguir. Né, e de forma coordenada, conjunta, né, com trocas de ideias aqui, a gente orientar, que possa orientar, possa caminhar de mãos dadas aqui rumo a uma expansão internacional pró-instituições financeiras brasileiras, né, pró-gestores brasileiros, pró-banqueiros brasileiros. Acho que a colocação do César é perfeita. Né, brasileiros querem investir local e globalmente com o mesmo assessor, com o mesmo banqueiro. Né? Então, como fazer isso? Flexibilizando o conhecimento, a capacidade de oferta, né, e o ambiente de negócio para que esse trabalho possa acontecer. Faz parte aqui do nosso trabalho como profissionais da indústria. Né? Eu acho que é exatamente isso, ou seja, o rio corre para o mar, isso vai acontecer, a gente queira ou não, né? E a gente tem que desenvolver a indústria local aqui, criar esse ecossistema para que ele seja desenvolvido. Concordo também com o que você falou, Flora, a gente já evoluiu na legislação, se a gente voltar 10 anos, a gente está mais tempo aqui, a gente vê que a evolução foi alta, mas tem muita coisa para melhorar ainda, tem muita coisa para melhorar e a gente precisa realmente fomentar essa indústria. Eu confio bastante, como eu falei, né, o CVM e o Banco Central têm sido atentos e dispostos a entender o que precisa ser feito. Né? Acho que, sem dúvida, tem um esforço nosso, a Ambima, de sentar e tentar mostrar quais são os caminhos. É isso aí, legal. Deixa eu mudar de tema aqui, só para falar mais acho que um ponto importante que a gente tinha falado, que é o porquê investir, né, e como investir. Acho que esse é o ferramenta. Você tem plataformas internacionais, você pode através de feeders aqui locais, mercado de BDR, ou seja, tem toda uma forma. Eu vou pedir para você liderar um pouco esse tópico e falando assim, por que investir e como investir? Como é que você vê isso, César, no global, no mercado global, né? Olha, eu acho que essas são perguntas de fundo e não são diferentes das perguntas que a gente faz para o investidor que quer construir um portfólio local. Né? Eu acho que as perguntas começam com perguntas curtas e, ao mesmo tempo, muito amplas. Qual é seu objetivo? Quais são os medos? O que você está tentando atingir? O horizonte de tempo no portfólio internacional é absolutamente fundamental para o sucesso de uma estratégia. Eu não acredito nos stockbrokers, né, que estão selecionando ações. A estatística mostra que você dificilmente vai ganhar dinheiro com essa estratégia. Eu acho que na minha vida eu sempre busquei ajudar investidores a construírem portfólios de longo prazo, com disciplina de execução, de rebalanceamento, mas com metas e restrições claras de retorno, de alocação, o seu orçamento de risco, etc. Existem instituições, plataformas que te oferecem soluções completas, em que você encaixa os seus objetivos em algum produto, portfólio, carteira administrada, fundo, que já estão numa plataforma. Dependendo do teu nível de sofisticação e do tamanho do seu portfólio, você pode construir uma solução customizada num banco, num broker, num RIA,
num multifamily office. Eu acho que tem várias formas de atingir o mesmo objetivo. Com patrimônio acima de determinado patamar, você começa a ter acesso a produtos, estratégias, setores, ativos mais sofisticados, menos líquidos, com maior probabilidade de retorno histórico, desde que alocados em gestores que conseguem entregar isso num horizonte de tempo mais longo. O mercado de alternativos é o grande playground para quem chega num determinado nível de sofisticação e de tamanho, em que você tem acesso a uma infinitude de ideias muito interessantes. Ao mesmo tempo, quando você olha private equity, credit, venture capital e real estate, são as classes de ativo em que existe a maior assimetria de retorno entre quem está no primeiro quartil e no quarto quartil. Portanto, é necessário muito cuidado ao selecionar não só as teses de investimento, mas os gestores que vão te dar acesso a esses ativos ilíquidos. Legal, bacana. Alguma coisa a complementar aí? Lee, Flora? Deixar o Lee lá de Miami. Não, o que eu vejo o primeiro passo para o offshore que eu vejo dar certo aqui é quem entende, né, assim, como investidor, qual a sua exposição internacional na sua vida financeira, né, e entender, né, qual o seu custo em dólar, né, e se for 20, 30, 40, acho que quanto mais sofisticada é a estrutura de consumo da família, mais exposição ao dólar tem. Entender isso, né, e começar a direcionar parte do seu patrimônio para o offshore, justamente para proteger esse capital antes de buscar risco. Também tem se mostrado na nossa experiência aqui o investidor de sucesso que consegue montar a primeira carteira, né, de forma mais saudável, que se enraiza e que se mantém com menos volatilidade, né, e ajuda a fazer essa jornada internacional acontecer de forma mais importante. Então, buscar esse conhecimento e assessoria financeira para o primeiro passo no offshore é importante, né? Então, o self-directed tem sua vantagem. A gente vê assim jovens investidores fazendo seu primeiro investimento da vida já no offshore, mas quando a gente está falando do investidor que precisa mais de proteção, buscar assessoria financeira e um autoentendimento de qual é a sua exposição em termos de consumo, né, de termos de custo de vida já no ambiente dolarizado é o fundamental e é o que ajuda a ter os primeiros passos na vida financeira internacional de forma mais robusta. E aí eu vejo também o assessor de sucesso, né, o banqueiro de sucesso, que ajuda o investidor, né, que tem zero exposição offshore, a entender assim, né, qual o seu risco de não ter nada, né, de estar, entre aspas, vendido em dólar, né, e aí começar a ter essa jornada para fora de forma mais robusta, mais importante, e que o investidor final entende, né, no seu dia a dia. Legal. Eu faria um comentário que, assim, eu acho que no limite os produtos, né, ainda que offshore e tal, a gente obviamente tem o desafio de facilitar o acesso. Acho que esse é o compromisso que a gente tem assumido com os nossos clientes, com os nossos parceiros no banco. E naturalmente acho que a gente consome muito a economia americana aqui, né? A gente fala muito de dólar e tal. Mas obviamente por isso a gente acabou fazendo a aquisição de um banco nos Estados Unidos, mas a gente também tem um banco na Europa, e a gente não pode esquecer que tem muito brasileiro aqui, passaporte português, italiano, o cara quer pensar em euro, comprou imóvel na Europa, quer mudar para a Europa e tal. Então a gente quer facilitar o acesso, né? Eu acho que esse é o objetivo dessas aquisições na Europa e nos Estados Unidos, ser o parceiro, seja do assessor ou do cliente, nessa jornada em busca, né, de investir fora, em moeda forte, né, porque a gente tem escritórios na Europa desde 2018, 2019, e começou com um movimento de acompanhar o brasileiro que estava indo morar em Portugal. E aí o brasileiro bilionário ele começou a trazer o português bilionário. Aí você fala assim, mas é porque o sistema financeiro português sofreu muito com todos os problemas dos bancos e tal. Mas aí esses bilionários portugueses começaram a trazer bilionários espanhóis. E a gente começou a perceber que essa é uma potência nossa, né? O Brasil tem algumas vantagens competitivas, tem que explorar as vantagens competitivas. A gente tem uma vantagem muito clara no agronegócio, está explodindo, né? E
o setor financeiro, o setor bancário no Brasil também é classe mundial, né? Dá show de bola na tecnologia bancária na Suíça. Nos Estados Unidos tem cheque indo pelo correio até hoje, né? Primeira base de cartão de crédito com chip no mundo foi o Brasil. Quem aqui não já teve a experiência fantástica de pagar uma conta no restaurante, querer pagar com o celular, o cara te convidar para ir na cozinha do restaurante porque a maquininha não vem até a mesa. Ou então ele fala, não tem, se dá o cartão de crédito, o cara some com o teu cartão de crédito por 30 minutos, depois ele volta, faz questão, exige que você assine um papel, você pode fazer um X no papel, mas se você não fizer, não vale, e depois quando você chega no hotel, 2 horas depois, o cara passa o tipo. Então, assim, é um negócio que é inimaginável no Brasil. No Brasil, eu passo o cartão aqui na minha frente que eu quero ver se você está digitando o número certo, né? Então, assim, eu acho que isso aí nos traz diferenciais competitivos que vão facilitar muito, vão ser muito úteis para que a gente ajude esse investidor brasileiro, latino, né? essa comunidade da América Espanhola, que se tem bilionário português e espanhol nos dando oportunidade de fazer negócio na Europa, pô, imagina o cara de 100 mil dólares, 100 mil euros, né? Como é que esse cara é tratado e se ele é latino, né? Se ele é brasileiro ou se ele é hispânico. Então, acho que é nisso que a gente tem procurado se concentrar aqui. Ser o banco que vai ajudar o latino nessa jornada aí de internacionalização. Legal, boa, excelente. Posso adicionar rapidamente? Pode. Eu acho que 2 pontos que eu não comentei antes. Eu acho que 2 discussões super importantes nessa jornada. E a primeira delas é estruturação fiduciária, planejamento patrimonial. Como é que você quer estar fora do Brasil? Qual o veículo fiduciário que você quer constituir, caso seja necessário constituir um, né, versus ter os seus ativos numa pessoa física, que definitivamente não é a melhor alternativa do ponto de vista de planejamento patrimonial, sucessório. Quais jurisdições estão à sua escolha? Uma coisa é a jurisdição onde o dinheiro vai estar domiciliado. A outra coisa é a construção do portfólio, que não necessariamente tem a ver com a jurisdição onde o dinheiro está. Uma outra discussão que anda junto é quanto do seu patrimônio você quer ter no Brasil e no exterior. É bom ter tempo para ter essas conversas com os clientes, que elas podem ser bem longas, e na minha carreira eu nunca vi uma resposta certa. Entre 0 e 100 foi tudo que eu vi. Se você conversa com um mexicano rico, o Flora comentou isso há pouco, se você pergunta para um mexicano rico quanto dos ativos financeiros ele tem fora do México, ele vai te dizer que é 95%. É muito comum achar um bilionário brasileiro com 95% do seu ativo no Brasil. E numa única empresa, às vezes, né? São 2 Porque no extremos. México, normalmente, são 4, 5 empresas, né? Porque são sempre famílias que têm vários... né? Super concentrado. E essas conversas... Eu não acho que existe uma resposta certa ou resposta errada. Quanto dos seus ativos você quer ter no teu país de origem e no teu exterior são função também do que você está tentando atingir e do que você tem medo. Então, essas conversas precisam de tempo, né? Pessoalmente, eu sempre busquei ter metade fora, metade aqui. Em alguns momentos do tempo, eu descolei dessa alocação, agi para trazer de volta para a minha média histórica, mas nos meus anos de observação e reflexão, pessoalmente, foi o que eu decidi fazer para mim. Mas, naturalmente, respeito, aceito e tento ajudar com qualquer um que está entre 0 e 100. Legal, César. Gente, infelizmente a gente está chegando, eu estou com o relógio aqui na minha frente, a gente está chegando ao final aqui do tempo, eu sei que a gente tem uma série de outras palestras, eu acho que o tema é super importante, o momento é super propício para isso, a lei está mudando, o Carlos André falou sobre a 175, existem grandes plataformas, ou seja, acho que a gente tem os 3 principais players no mercado brasileiro, aqui a gente quer realmente criar esse ecossistema, é super importante que todos se eduquem, que o cliente final se eduque, mas que principalmente a indústria se eduque, o que você colocou lá, que todos os participantes tenham essa mentalidade para entender como que eu vou olhar para o meu cliente como um todo, ou seja, mercado local, mercado internacional, o mercado global. E a Ambima quer realmente liderar esse processo para ajudar esse mercado a ser criado e fomentar esse ecossistema. Eu falei no começo aqui a questão de que se você quer ir rápido, você tem que ir sozinho, e se você quer ir longe, você tem que ir em conjunto, você tem que ir acompanhado, bem acompanhado. Então, eu acho que é super importante, eu queria terminar isso hoje aqui, nesse mercado internacional, que vocês vão longe, ou seja, buscar o que tem de melhor no mundo, independente do país que ele esteja, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, é muito importante vocês estarem bem acompanhados. Então, estar bem acompanhados por gestores e por grandes parceiros, como são esses 3 aqui, então acho isso super fundamental. Eu queria fechar com isso, de novo, agradecer vocês 3 pelo
pelo trabalho que vocês estão fazendo aí de desenvolver esse mercado. E acho que, gente, daqui para frente só tem coisas legais para virem, para todos nós. É muito apaixonante esse mercado e todo mundo vai se envolver de uma maneira profunda com isso. Então, obrigado, César, obrigado, Flora, obrigado, Lia, aí de Miami, e bom evento para vocês. Legal, obrigado.